queridos, tudo bem? Eu sou Paulo Portinho e hoje a gente vai fazer o raio-x fundamentalista da Cielo. A Cielo me chamou a atenção quando eu vi de um analista de mercado no Twitter um comentário do tipo: tão importante quanto saber qual é a próxima Magalu é saber qual é a próxima Cielo. Aí é uma empresa que eu não acompanho, eu fui dar uma olhadazinha no histórico e vi isso aqui, ó. A companhia chegou a ter quase 87 bilhões de reais de valor de mercado ali perto do final, meados de 2015, quase 2016, e chegou a bater recentemente 6 bilhões e 200, quer dizer, uma perda de mais de 90, 92, 93% de valor nesse período. O que aconteceu com essa empresa? E dando uma olhada rápida nos fundamentos dela, eu vi que essa empresa é um caso diferente. Não é uma empresa, quando você vê uma queda como essa queda normalmente é precedida de um desastre nos lucros, de um desastre no patrimônio líquido, de uma queda colossal de receitas, etc. Apesar de ter acontecido realmente queda nas margens, nas receitas, etc., isso aqui não é uma empresa que simplesmente passou a entregar prejuízos recorrentes. Por essas características, eu acho que a Cielo é uma empresa bem interessante para a gente avaliar como é que o mercado olhou ela no passado, se entendia como uma growth stock, como uma value stock, etc. Me acompanha nesse raio-x. Aqui a gente tem uma coisa interessante. Vocês lembram que ela subiu até 2015 mais ou menos, meados de 2015, ficou mais ou menos até 2017, 2018 andando de lado. E de valor de mercado, né? E aqui a gente tem um patrimônio líquido subindo radicalmente da faixa de 2 bilhões para quase 12 bilhões desde 2012 até 2017. Você percebe que de 2017 andou de lado. Mas como eu falei para vocês, não é uma empresa que começou a apresentar um decréscimo de patrimônio líquido como aquelas que dão prejuízos recorrentes, não é? Se a gente for para a receita, a gente vê coisa semelhante. Enquanto a companhia saiu de uma receita ali da faixa de 5 bilhões alguma coisa para quase 12, isso num período de 2012, final de 2012 até mais ou menos 2016, aí você vê com muita clareza que foi aquele período de subida dela, e como a receita parou de subir, mas mesmo assim você percebe que a receita não desabou, a receita não voltou há anos atrás, a receita não está caindo 50%, 60%, ela caiu da faixa de 12 para a faixa de 11%. Aqui a gente já tem uma explicaçãozinha um pouquinho mais interessante da queda da companhia. O lucro bruto, ele chegou a bater ali 6 bilhões de reais em 2017, estagnou e teve uma queda muito acentuada ali a partir do quarto trimestre de 2018 e deu uma estagnada num valor bem mais baixo, inclusive do que era lá em 2012, o lucro bruto, né? E o lucro bruto está hoje na faixa de acima de perto de 2 bilhões de reais. O lucro líquido naturalmente seguiria o mesmo patamar, só que aqui a gente vê uma queda muito grande, né? Aqui a gente vê uma queda de quase 4 bilhões de reais para em torno de 500 milhões. Isso aqui é tudo acumulado 12 meses e aí ele volta um pouquinho para a faixa de 800 milhões de reais. O EBITDA segue mais ou menos o que aconteceu com o lucro, ele atingindo uma mínima ali no terceiro trimestre de 2020, talvez tenha alguma coisa relacionada com a pandemia, etc. E depois subiu de novo um pouquinho. É esse gráfico último aqui, o da margem bruta, que mostra para nós como houve uma mudança radical e significativa na companhia. Enquanto ela era no quarto trimestre de 2012, tinha quase 65%, mais de 65% de margem, ela tinha um perfil completamente diferente de hoje, mesmo com uma receita muito pequena, ela tinha um lucro muito alto. A margem bruta é a receita, o lucro bruto dividido pela receita. Então aí você vê que a margem da companhia ela bateu ali abaixo de 20% no quarto trimestre de 2020 e agora está praticamente se mantendo. Mas isso é um indicador de que o negócio da companhia, que era de 65% de margem bruta, mudou radicalmente e principalmente a partir do segundo trimestre de 2018, terceiro trimestre de 2018, que aí a queda foi bastante abrupta. Ali ele ainda tinha perto de 50% e caiu para em torno de 20%, abaixo de 20% já no quarto trimestre de 2020. Deve ter ficado claro para vocês que essa empresa foi considerada pelo mercado uma empresa growth stock, quer dizer, uma empresa de crescimento. A gente vai ver isso quando a gente vê as relações preço-lucro. O que é uma growth stock, uma empresa de crescimento? É quando o investidor acredita que aquela empresa vai ter um crescimento muito acima da média em receitas, em lucros, etc. Quer dizer, vai ser uma empresa com tamanho X, vai se tornar uma empresa com tamanho 3X, etc. Eu pago por ela um prêmio. Esse prêmio normalmente se reflete nas relações preço-lucro ou preço-EBITDA. Eu pago mais caro. Se, por exemplo, as empresas do mesmo grupo estão na faixa de 12 a 15 de PL,
e essa empresa está com a perspectiva de crescimento muito maior, com melhor gestão, etc., o que for o motivo, eu pago, em vez de 15, pago 25, pago 30. Por que você paga tão mais caro? Porque você acredita que ela vai multiplicar de tamanho. Uma value stock é diferente. Uma value stock é uma empresa descontada. É uma empresa que ela está abaixo dos índices de PL do mercado dela. E aí a gente aproveita que tem esse desconto, vamos supor que ela está com a mesma performance dos seus pares, só que por algum motivo momentâneo ela está com relação preço-lucro 20, 30, 40% abaixo, você compra essa empresa porque ela é uma value stock, uma ação de valor, ela está descontada do que ela deveria valer. Enquanto numa growth stock você paga mais caro, um PL mais alto, numa value stock você paga um PL mais baixo. Mas em ambos os casos são empresas que você acredita que vão performar. Existe ainda uma possibilidade de você comprar uma empresa por ela ser uma cash call, uma vaca leiteira ou uma ação de viúva, que é uma empresa que você não espera mais crescimento, ela está com um PL razoável e ela paga um dividendo alto, 9% de yield, 8% de yield, 12% de yield, e aí você compra essa empresa exclusivamente por retorno com dividendos. Vamos dar uma olhada nos envelopes, nos canais da Cielo, para a gente tentar entender como é que o mercado enxergou ela, se growth stock, se value stock, se ação de viúva. Dá uma olhadinha aqui. A gente começa com preço sobre valor patrimonial. O preço sobre valor patrimonial para a instituição financeira não é um indicador tão bom, porque normalmente o patrimônio ele é um patrimônio essencialmente mantido para você por questões regulatórias. Mas você percebe que para a Cielo a gente tinha um preço sobre valor patrimonial gigantesco, né, de 15 no mínimo a 19 em 2013. A gente chegou a bater um 21 preço sobre valor patrimonial para uma empresa desse tamanho, é bastante, né? Só que ela não deveria ter muito patrimônio. O patrimônio dela seria realmente mais regulatório. Porque o que ela precisa ter? Ela não precisa de um alto forno, não precisa de uma plataforma de petróleo, ela não precisa de máquinas e mais máquinas para explorar carajás, etc. E aí veio descendo, obviamente essa descida foi porque o patrimônio subiu, vocês lembram disso, e porque o preço de mercado subiu também, mas subiu menos do que o patrimônio. E depois, a partir de 2016, 2017, quando o preço começou a cair e o patrimônio começou a ficar estável, aí a gente realmente teve uma depreciação gigantesca na relação preço ao valor patrimonial, chegando àquilo que nós falamos ali, ó, na mínima de 2020, 0,78 e na mínima de 2021, 0,57. Esse ponto aqui é aquele ponto que eu chamo de ponto de estresse. Se o patrimônio líquido da companhia é justificável, se o patrimônio líquido da companhia é correto, se o patrimônio líquido da companhia faz sentido, talvez pagar menos de 1 seja uma proteção para o seu capital. Qual é o risco aqui? O risco é você ter um patrimônio líquido que vai se deteriorar no futuro. Se vocês virem o vídeo que eu fiz da Petrobras, vocês vão ver que a Petrobras chegou a perder entre 80 e 100 bilhões de reais de patrimônio líquido por fazer ajustes no balanço depois da Lava Jato. Então não adianta, se você olhar para um preço ao valor patrimonial 0,57, mas o patrimônio tem chance de cair porque ele é um patrimônio fake, tem muita gordura ali, não adianta muito. Mas se o patrimônio é real e a empresa não é uma empresa que vai dar prejuízos recorrentes, isso significa uma proteção. Mas é uma queda gigantesca, né, pessoal? De 15 para 0,57. Agora vamos olhar o PL. O preço sobre EBITDA tem mais ou menos o mesmo perfil. A gente não precisa usar o preço sobre EBITDA aqui porque a empresa sempre teve lucro. Então, se ela sempre teve lucro, o PL é um bom indicador. Você vê que ele está definido para todos os anos com máximas e mínimas, tá? Então, a gente tinha no passado aquela ideia que eu falei para vocês de pagar um PL alto, um PL de 15, 21. Isso era uma época que o juro brasileiro, 2013 ainda não, mas 2014, 15, 16 o juro foi muito alto. E a gente está com um PL de 25, 22, é bem significativo para aquela época. Então, talvez até 2014, 2015, o mercado interpretasse a Cielo como uma empresa de crescimento. Vale a gente colocar uma coisa aqui, talvez a Cielo no início ela tivesse uma condição de tecnologia que não se sustentaria. Eu lembro que a gente tinha que ter um cartão da Visa e um cartão da Master lá há 10 anos. E aí você usava a maquininha da Cielo, a maquininha da Redecard e tal. Essa vantagem tecnológica, ela não tem, em algum momento ela ia se perder. Quem lembra do Teletrim, você lembra do Teletrim? Teletrim era um pager que a gente tinha antes do celular ser disseminado e antes das pessoas poderem passar SMS pelo celular. Eu lembro que quando começou a disseminar o celular, as pessoas que tinham o pager já era uma indústria gigantesca.
empregava milhares de pessoas e todo mundo tinha. O pager era um negocinho que você colocava aqui do lado, que fazia um barulhinho, apitava quando alguém te mandava uma mensagem. Ligar para fulano de tal, aí você corria para um telefone fixo e ligava para essa pessoa. O que acontece é que a regulação na época, se a regulação deixasse, quando os celulares estavam popularizados e as empresas poderiam fazer SMS, a lembrança que eu tenho da época é que o regulador disse, olha, a gente vai fazer isso devagar, se eu deixar você soltar SMS agora, eu vou destruir uma indústria funcional e gigante. Então, o regulador esperou há 1 ano ou 2 anos, uma coisa assim, para que a desmobilização da indústria do teletrim, da indústria do pager, pudesse ser feita de forma não desorganizada. E possivelmente, como cresceu demais a indústria do celular, possivelmente aquilo tudo foi absorvido pelas lojinhas de celular que passaram a entrar em todos os lugares. Esse é um fenômeno mundial, né? Eu tive em Moçambique e você tinha uma lojinha laranjinha da empresa de celular local a cada 4, 5 barracos, num lugar pobre que você, assim, mais pobre do que os lugares mais pobres do Rio de Janeiro, por exemplo. Um negócio impressionante. Então, isso aí a regulação segura por algum tempo, mas a tecnologia ela passa levando tudo. Então, é meio óbvio que em algum momento, talvez essa queda gigantesca de margem da Cielo, ela não deixou de ser importante, ela continua sendo muito grande. Mas talvez essa queda gigantesca de margem da Cielo tenha sido a necessidade dela lidar com uma concorrência gigantesca. Muito provavelmente, eu não sei disso, né? Então, o que a gente está vendo agora, que a gente vai ver agora aqui na relação PL, vamos voltar para ela, é que de uns tempos para cá, pelo menos o PL mínimo acabou se tornando um PL que a gente poderia chamar de uma value stock. Por que eu não posso dizer categoricamente que o mercado está vendo agora a Cielo como uma value stock? Por um motivo simples, que empresa de valor, ela não pode ter no futuro algum risco significativo de começar a ter prejuízos recorrentes. Então eu não conheço o suficiente o mercado, esse mercado é um mercado complexo, é um mercado extremamente competitivo, eu não conheço as margens, os negócios, a gente está na verdade só fazendo uma análise dos números do passado da Cielo, né, para poder dizer o seguinte, não, essa empresa se tornou uma empresa barata, essa empresa se tornou uma empresa que as pessoas vão investir para conseguir ganhar um dinheiro quando? Quando o mercado ficar racional e tirar ela, por exemplo, de um PL de 7 para um PL de 10, de 12, de 13. Eu não tenho como afirmar isso porque a gente precisaria ter uma noção de como ela performaria. Se você me disser, olha, eu acho que desse momento em diante ela vai performar bem e vai crescer vegetativamente 4, 5% ao ano. Legal, ótimo, o dividendo vai crescer isso, o lucro vai crescer isso. Aí realmente você vai começar a ter uma empresa que vai ser comprada e vendida de acordo com a relação preço-lucro. Mas a gente não sabe se o futuro vai ser esse. E se o futuro for de ainda mais competição, ainda mais redução de margem, prejuízos e redução dos lucros ainda mais. O que poderia eventualmente acontecer com a Cielo também é as pessoas identificarem que ela vai ser uma empresa sólida, consistente, de custo baixo e que vai continuar com o mesmo patamar de lucro, de dividendo, etc., por muito tempo, as pessoas começarem a comprar ela como se fosse, comprasse ela como se fosse uma vaca leiteira. Mas presta atenção, vaca leiteira não costuma ser em uma indústria extremamente competitiva. Normalmente está falando de energia elétrica, a gente está falando de monopólio de petróleo e etc. Nesse caso aqui, se essa indústria continuar extremamente competitiva, talvez seja difícil que ela se transforme numa vaca leiteira, ainda que pague um dividendo gigantesco. Bom, em conclusão, meus amigos, assim, como vocês sabem, o futuro a Deus pertence, a bola de cristal, vocês acompanham algum analista profissional que pode, de fato, indicar para vocês qual é o preço justo que ele acha, etc. Esse não é o objetivo dos nossos vídeos. O objetivo dos nossos vídeos é a gente discutir um pouquinho sobre questões de mercado e tentar ter uma sensibilidade do que aconteceu com as empresas nos últimos anos e ver como isso se refletiu no apetite do investidor, no preço de mercado, etc. Falou? Abraço!